Vamos resolver a bendita questão da formiga que alguns bugaram nela. E aí, um detalhe é que você precisava ter o conhecimento de análise combinatória, que é a ideia de trocar para saber quantas possibilidades a gente pode fazer isso. E aí, isso aqui é interessante que depois você veja com calma e não se preocupe, porque nesse vídeo você vai conseguir compreender perfeitamente o método de resolução. Mas vamos ler ela. Diz que uma formiga inicialmente está no vértice A. Anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, até chegar no vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso? Passando por algum dos 4 pontos estabelecidos, destacados. E aí tem um detalhe. Essa condição de passar por esses pontos é o que dificulta a questão. E a gente vai perceber o seguinte, o que é que acontece? São 4 pontos, mas vamos começar pelos pontos do canto. Por quê? Porque você percebe que, para chegar nesse ponto aqui de cima, o mais alto, eu preciso ir para onde? Eu posso ir para a direita? Eu não posso ir para a direita. Eu só posso ir para cima, para cima, para cima, até chegar nele. Se eu for para a direita em algum momento, eu não vou chegar nesse ponto de cima. Portanto, eu só tenho uma opção para chegar nesse ponto. Ir cima, 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 em cada quadradinho desse aqui. E aí, eu só vou ter uma opção possível para chegar nesse ponto e depois também mais uma para chegar no B. A mesma coisa acontece com esse ponto aqui embaixo, o último. Para eu sair do A, eu só posso passar nele se eu for direita, 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 direita e direita. Não tem outra opção. E aí, portanto, eu só vou ter uma opção possível para chegar nesse ponto aí. Portanto, a gente tem essas duas opções, esses dois conceitos nos pontos do canto. Agora, os pontos centrais, a gente tem alguns detalhes interessantes. O primeiro é que vamos estipular uma maneira de chegar nesse ponto aqui de cima. Eu posso ir para cima, para cima, para cima, para cima, para cima e para a direita aqui. Observe que eu também posso ter outro caminho. Eu posso ir para a direita, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Cheguei no mesmo ponto. Você percebe que eu estou colocando C e D para representar a orientação. E também para você perceber que quantos movimentos eu tive que fazer em cada um. Um movimento, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qualquer opção que você faça, eu vou ter 6 movimentos possíveis. E qual é o outro detalhe que a gente vai observar, que é a ideia dessa permutação? Observe que eu vou colocar em uma ordem aqui. C, 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 C e D. Vamos imaginar que ele tomou esse caminho vermelho aqui. E aí você percebe que existem essa ordem que eu posso tomar, porém você percebe que eu poderia tomar também essa ordem aqui de cima. D, C, 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 C e C. Observe que aqui eu tenho essas duas opções. Eu troquei as cores, mas entenda como foi a forma. E aí observe o seguinte, tá vendo que eu troquei o D de posição? Então, quantas posições possíveis esse D pode ficar? E aí vamos observar, portanto, nessa aqui de baixo. Por quê? Porque o D pode ficar em outro lugar, mas ele também pode ficar aqui no meio desses dois. Também pode ficar aqui, também pode ficar aqui, aqui e também pode ser o primeiro, observando cada forma que você tomar aqui, onde você vai entrar na direita. Portanto, eu tenho quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções possíveis para chegar nesse ponto do preto de cima. E aí, qual é a ideia aqui? Eu fiz manualmente, mas tem a ideia de permutação que eu vou fazer na outra. Mas pronto, vamos então perceber que ele tem 6 opções para chegar nesse pontinho preto aqui, mas só no ponto preto. E quantas opções ele tem para chegar do ponto preto até o B, que é o nosso interesse? Então ele pode vir, ó, direita, 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 direita. E aqui tem que subir. Ou melhor, direita, cima, direita, 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 direita. Direita, 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 cima, direita, direita. Observa o tanto de opção que eu tenho aqui. Então, para isso, eu vou poder fazer direita, 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 5 direitas e uma para cima. E aí, eu também posso permutar, eu também posso fazer a troca dessas informações.
Esse C pode ficar por último, mas ele também pode ficar em penúltimo, em antepenúltimo, pode ficar em terceiro, pode ficar em segundo, pode ficar em primeiro. Portanto, eu tenho quantas opções aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções também. Então, perceba, eu tenho 6 possibilidades de sair de A e passar nesse pontinho preto aqui de cima, e tenho 6 possibilidades de sair desse pontinho preto e chegar no B. Portanto, permutando essas duas informações, eu vou ter 6 vezes 6, que dá quanto? 36 opções possíveis de eu sair de A, passar nesse pontinho preto e chegar no ponto B. Agora, a gente vai observar este ponto aqui de baixo. Esse ponto de baixo segue esse mesmo raciocínio. Vamos perceber, então, quantas opções eu tenho para sair de A e passar nele. Eu posso vir para a direita, 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 e aqui eu tenho que subir para cima. E se eu tomar outro caminho? Cima, cima, direita, 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 direita. Outro caminho diferente que eu fiz foi C, D, 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 D e D. E ali eu fiz a outra, D, 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 C. Duas opções diferentes. Agora você percebe o seguinte, que eu vou fazer por permutação essa. Você percebe que aqui que eu tenho 6 elementos, 6 letras. É uma permutação, portanto, de 6 letras. Só que quantas estão se repetindo? Está acontecendo 5 repetições aqui. Então, é uma permutação com repetição, que a gente faz como? 6 fatorial sobre 5 fatorial, que representa as repetições. 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Portanto, a gente vai ter o quê? Corta esses dois 5 fatorial, sobra somente o 6. Ou seja, para chegar do A, para sair do A e chegar no pontinho que a gente tem aqui embaixo, eu tenho 6 opções possíveis. E a mesma ideia da anterior. E desse ponto até chegar em B, eu tenho quantas? Eu posso ir para cima, para a direita, cima, 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 cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eu chegar no B, eu também tenho 6 opções. Então, seguindo esse mesmo caminho, apagando aqui essas informações e passando um tracinho para separar, para chegar nesse pontinho B, saindo desse ponto preto aqui agora ou de baixo, eu também vou ter 6 opções. E aí perceba que eu posso tomar um caminho diferente. Eu vou ter uma permutação também de 6 elementos e você vai perceber que ou C ou D vai se repetir de acordo com o caminho que você tomar. Pode ser cima, 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 direita. Sempre agora o C que vai se repetir. E aí pode ir cima, direita, cima, cima, cima. E assim vai. Também é uma permutação de 6 elementos em que 5 se repetem. E aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 6 fatorial sobre 5 fatorial. Portanto, vai ficar 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Cortando os elementos aqui, 5 fatorial com 5 fatorial, só sobra 6. Então, observe, do ponto A até chegar nesse pontinho preto, eu tenho 6 opções. Desse outro pontinho preto até chegar lá no B, eu também tenho 6 opções. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez nesse outro, eu vou multiplicar 6 vezes 6, que dá quanto? 36 possibilidades de eu sair do A, passar no ponto preto que está aqui embaixo do meio e chegar no ponto B. A mesma coisa acontece lá em cima. Então, portanto, quantas opções totais eu tenho? Eu tenho uma opção que foi essa de cima, que a gente fez primeiro, mais outra opção que eu tinha lá embaixo, mais nesse ponto que a gente fez aqui, eu tinha 36 opções, mais 36 opções do outro ponto que tinha aqui embaixo. Portanto, 36 mais 36, 72. 1 mais 1, 2. 2 mais 72, que vai ficar 2 mais 72. 74 possibilidades possíveis de chegar no ponto B, passando por cada um desses pontos. Perceba que é uma questão que envolve alguns conteúdos de análise. E a partir desse momento, é o que pode acontecer de ruim para
pecar na questão. Mas espero que tenha entendido e, sobretudo, gostado. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se, até a próxima e tchau.